Agora sim, estamos no Instagram correto. Desculpa, gente, por quase 3 minutos atrasado. Eu abri aqui a live e eu tava no meu Instagram. Me desculpem mesmo. Entrei no Instagram errado. Mas sejam bem-vindos agora. Agora sim, vamos rebobinar a fita. Sejam bem-vindos à nossa live de terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre empreendendo sem sair de casa. E o nosso convidado já está aqui, eu vou chamar ele agora. Vamos lá, Tuco. Deixa eu chamar ele aqui para poder ele entrar com a gente na nossa live. Tuco Moraes. Deixa eu convidar ele aqui. Pronto. Tuco Moraes. Fala, Léo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Poxa, eu fiz uma cagada danada. Eu tava no meu Instagram, aí eu falando. Falei, gente, tem um pessoal aqui que eu não lembro de ter mandado o WhatsApp que tá entrando na live, que coisa estranha. Aí eu percebi, eu vi que eu tava no Instagram errado. É um cabeça de vento mesmo, viu? Acontece. É, bom demais. Bom te ter aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, viu? Beleza, amigo. Muito bom. Tuco, olha só, o papo hoje é sobre empreendendo sem sair de casa, né? O seu empreendedor digital. Você é uma referência nesse assunto para mim. Eu queria que a gente começasse esse assunto rolando a bola para você falar um pouquinho da sua história como empreendedor digital. Como é que você se tornou empreendedor e como é que foi se tornar empreendedor digital? Tá, beleza. Vamos lá, então? Boa noite aí, Léo. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar. E, em primeiro lugar, muito grato aí pelo carinho, pelo convite, ter chamado. Você é um amigo querido aí. Coisa boa. Tamo junto aí nessa história de empreendedorismo, né? E metendo as caras aí para fazer as coisas. Então, em primeiro lugar, muito grato aí. Tá? Gratidão nossa. Tá, né? Vamos fazer um breve resumo, né? Aqui. Eu comecei, né? Eu me formei, assim, minha área é comunicação, né? No caso, assim, me formei em design, né? Na UNB em 2005. Então, minha área é comunicação na parte da comunicação visual inicialmente, né? Aí depois aí trabalhei em algumas agências, né? Fui diretor de arte aqui em Brasília em algumas agências, trabalhei nesse meio. E conhecendo mais a parte do digital, né? Primeiramente eu era mais designer gráfico, depois eu fui vendo, opa, esse mundo aqui do design gráfico uma hora vai acabar porque essa internet aí tá forte, né? Aí comecei a migrar para a área do digital, até que eu migrei completamente, né? Comecei a fazer sites, portais e outros trabalhos digital. Até que eu migrei completamente, comecei a estudar campanhas e Face, quando entrou as redes e tal. E, bom, vamos nessa que agora o caminho é por aqui, né? E aí, quando foi em 2011, eu fundei uma startup, um amigo meu convidou, né? Fundei uma startup, junto com mais dois sócios, então foram 4, né? Essa startup chegou a ter 500 mil usuários registrados, né? Mais de 300 mil fãs no Facebook na época. E aí cresceu, né? Aí chegou um tempo também, a gente já vendeu ela, né? Vendeu essa startup. E aí foi 2014, 2015, eu já tinha um conhecimento acumulado, né? Ao longo do tempo aí com o digital. Além disso, com a comunicação como um todo, né? Com a parte que eu trabalhei com diversas partes da comunicação, eu falei, bom, acho que chegou a hora aqui de eu crescer um pouco mais, e eu sempre gostei dessa coisa de aprender. Aí, bom, vamos nessa. Aí comecei a fusão online, né? E aí, desde o começo, já foi essa vibe, né? Digamos assim, de ir pro online, entendeu? Tanto trabalhar com as ferramentas, as estratégias online, porque eu vi muito resultado que eu consegui fazer na startup, né? Eu falei, bom, cara, o que eu já consegui aqui, eu vou conseguir para outras empresas, né? Então, pô, vamos nessa. Aí comecei online, assim, a princípio só eu, aí foi chegando. Aí hoje em dia a gente está com alguns colaboradores aí, desde o começo, 100% online. Desde o começo. Que legal, Tuco. E aí, 2014, 2015, tá? Esse ano a gente está fazendo 5 anos. 5 anos de fusão online. Fusão online, 100% online. 100% online. A pergunta é, Tuco, afinal, é possível ou não é possível, você que bebe dessa fonte já há 5 anos,
É possível ou não é possível tocar uma empresa de forma 100% digital? Cara, é possível sim, é possível. Tem seus desafios, né? Eu acho que também depende muito do mercado e do segmento, claro, né? A gente vai depender disso daí. Tem, por exemplo, alguém que tem uma loja física não vai conseguir tocar totalmente online porque tem aquela parte física e tal. Mas hoje em dia a gente percebe assim que grande parte das empresas, né, pode tocar boa parte online, né? Boa parte em home office, fazendo nem estando em loco, né? Nem estando em loco e na mesma cidade que eu digo, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo de alguns lugares do Brasil, né? Então, a gente vê que dá para fazer. Na minha área, mais especificamente, que a gente trabalha com marketing digital, né? Então, na minha área dá. Mesmo assim, Léo, eu te digo assim, porque eu tenho muita conversa, né, com os outros donos de agência e tal, e tem muita gente ainda que é pé atrás, sabe? Agora já está menos e tal, mas quando eu comecei, muita gente pé atrás, não, esse negócio não dá e tal, porque tem a parte criativa, né? Tem a parte do design, tá ali junto e tal, e realmente é uma coisa superada, mas assim, eu vejo que dá, entendeu? Assim, na verdade, eu tô me provando que dá, entendeu? Porque hoje a minha galera tá toda online, eu tenho uma redatora, por ser uma das minhas redatoras, ela mora na Tailândia. Então, Muito legal. Eu acho que isso é uma das vantagens do trabalho online, né? Você não tem barreira para poder contratar pessoas para poder trabalhar para você. É, cara, só fazer um comentário interessante. Eu lembro que quando você, né, a gente teve o privilégio de ser servido durante um tempo pela Fusão Online, na e-mail, e eu lembro que você, quando você falou, a gente é 100% digital, a minha cabeça naquela época era totalmente old school. 100% digital, mas não tem escritório. Né? Se eu precisar cobrar esse cara, onde que eu vou bater? Que porta que eu vou bater? Né? E foi muito interessante porque ao longo desse tempo, desses últimos 5 anos, eu fui percebendo que, cara, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não tem para onde a gente ir. E hoje a gente na e-mail é 100% digital também. A gente não tem escritório e estamos adorando fazer um trabalho 100% a remoto e bebendo um pouquinho dessa fonte também. Eu queria que você elencasse, Tuco, quais foram talvez os 2 ou 3 principais desafios para você conseguir entrar em flow no seu trabalho remoto. tá. Esse daí foi um deles, né? Alguns clientes no começo, né, quando a gente falava assim, pô, a gente é totalmente online e tal, a gente tem, né, a nossa estrutura, lógico, a gente formalmente, a gente tem um business, claro, né? Então tem que ter um lugar que é um coworking, né, que é o nosso, como é que chama aquele negócio da contabilidade lá? Escritório virtual. O escritório virtual. Então a gente tem. Então a gente dizia isso, não, a gente tem isso aqui. Mas para as pessoas, assim, mas a gente sempre funciona online mesmo, né? Então a gente ainda tem, mas a gente sempre funciona online. Então, uma das coisas no início foi isso mesmo, entendeu? Porque assim, quando a gente dizia para os clientes, cara, a gente é totalmente online, é assim, o design funciona assim, a gente entrega dessa forma. E quando chegava nas reuniões, o cliente, pô, então você vai vir aqui? Aí a gente, cara, vamos fazer online, a gente tem umas salas aqui, é super legal, é super fácil. Poxa, mas você não pode vir aqui e tal. Então, no começo, assim, lá, 2015, 2016, foi hard, entendeu? Então, várias vezes, para os clientes de Brasília, eu tinha que ir, entendeu? Eu tinha que ir, porque o cara ainda não tinha aquela cultura. Então, a gente foi batendo, até minha sócia, poxa, caramba, é tão difícil para eles e para nós. Cara, é mudança de cultura. Mudança de cultura não é uma coisa de uma hora para outra. A gente vai bater, vai martelar, entendeu? Agora, por exemplo, esse ano mesmo entrou um cliente novo nosso, até um cliente grande aqui em Brasília, e eles nunca tinham feito uma reunião online, cara. Nunca tinham feito. E aí, quando a gente fez a primeira, agora em março, cara, o dono, ele adorou, Léo. Ele adorou. O cara ficou doido. Assim, Tuco, que legal isso, que legal. É muito bom. Então, quando as pessoas começam a ver, cara, o cara sai de uma sala, vai para outra, reúne, ele saiu dali, ele está no mesmo lugar, começa a ver os... E aí, hoje em dia, é mais fácil. Então, esse foi uma das coisas, né? Uma outra coisa foi alinhar a produtividade. Porque realmente, assim, quando você está numa agência, e quem já trabalhou em agência, você tem um designer do lado de um redator, do lado de alguém que está fazendo outra coisa. É uma coisa, o redator chega e fala, eu trabalhei em agência, era desse jeito. Eu chegava com o redator, cara, isso aqui não tá legal, diminui aqui, corta 3 palavras. O cara chegava na minha frente, eu estava no computador, cortava 3 palavras, estava tudo certo, entendeu? O cara voltava para a mesa dele. Então, essas coisas não tem no mundo digital. Então, o que a gente teve que fazer? Reestruturar essas coisas. Então, hoje em dia a gente tem software para gestão de tarefas,
uma série de softwares para gestão de comunicação. Então, por exemplo, a gente tem um software que a gente entra na sala a qualquer momento. Eu tenho várias salas. Então, dentro desse software, eu tenho a fusão online design, fusão online campanhas, fusão online comercial, fusão online cliente. Então, eu estou falando com os designers, alguns dos designers, eu falo, cara, entra na sala que eu quero falar contigo. O cara entra ali em 1 minuto, beleza, a gente está falando, entendeu? Então, hoje está resolvido. Se ele quer falar com o redator quer falar com o designer, mesma coisa. Cara, entra na sala de social, entra na sala de redação, bora lá, e entra lá e resolve, entendeu? Agora, não foi fácil, nem para minha equipe no começo. Hoje em dia a galera tá... E os colaboradores que entram já estão aculturados. A galera já tá, ó, entra na tal sala, bora conversar agora, então já tem essa fluência, mas no começo não foi fácil, essa foi uma das coisas, né? E isso também foi uma das outras coisas que eu aprendi apanhando. Essa eu aprendi apanhando. Qual foi? Contratar pessoas para trabalhar só no online não foi fácil. Eu apanhei muito. Eu contratei diversas pessoas que depois eu fui ver, eu falei, cara, eu tô olhando para o mérito técnico, mas eu não tô olhando para o mérito pessoal, assim, da pessoa saber ter uma organização, porque a pessoa para trabalhar em casa, ela tem que ter uma organização mais bem estruturada. Ela tem que ter disciplina, ela tem que saber que ela está na casa dela, mas tem horário, tem que ter uma flexibilidade, mas você tem que cumprir, você tem que entregar, tem que ter tarefa. Então, assim, eu apanhei um pouco. Aí eu mudei completamente a forma de contratar para, em primeiro lugar, ter uma pessoas legais e pessoas que dão conta de fazer online. E aí eu mudei a forma de contratação, aí começou a fluir mais, entendeu? Então, é uma dica até que eu dou. Então aí, cara, aprenda a trabalhar em casa, aprenda a trabalhar online, porque em algum momento vai demandar isso, e você vai saber. E quem está do outro lado, no meu caso, eu, supervisão, a gente vê quando a pessoa não está entregando. Não adianta a pessoa achar que está escondida lá, porque a gente tem software, a gente tem tudo. Então, cara, hoje em dia está super flow, entendeu? Eu aprendi a contratar com a galera que gosta de online, o designer que está lá sozinho e manda bem, a redatora que está lá sozinha super bem, a gente quando reúne, a galera também manda foto. Então, aprender a contratar, eu acho que é uma coisa super importante também. Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de ferramentas e eu quero que você compartilhe qual que é a ferramenta, quais são as ferramentas que você usa e também para contratação. Tem um dado que diz aqui, Turco, o seguinte: o remote office, ou trabalho remoto, deve crescer 30% após o coronavírus, aponta uma pesquisa da FGV. A gente está vendo não só pequenas, mas médias e, inclusive, grandes empresas, por exemplo, como Itaú. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com o meu gerente e falou, olha, eu estou te atendendo na minha casa. Né? Foi uma coisa bastante curiosa. Nós estamos vendo pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas indo para esse caminho. Você acha que é um caminho sem volta, Tu? Cara, para mim é. Para mim é caminho sem volta total, porque além dessa pesquisa, eu até publiquei no meu LinkedIn na semana passada falando uma coisa. A gente atende uma outra empresa de Brasília, uma net empresa, eles têm mais ou menos uns 50 colaboradores, e eles chegaram e de repente começou a pandemia, caraca, vai todo mundo para casa. E cara, não caiu a produtividade. Aí o que aconteceu? Na semana passada tive uma reunião com ele e ele falou assim para mim, Tuca, é o seguinte, depois disso daqui, esse escritóriozão aqui, acabou, cara, eu vou colocar metade em home office, eu vou diminuir meus custos, com as pessoas vão estar mais felizes, já falou que vai voltar para Goiânia, e tá tudo certo. Então, para mim, não tem mais volta. Teve uma outra pesquisa que eu, cara, muito massa, foi uma outra galera que fez com mais de 300 empresas, ramos, comércio, indústria. E aí, o que os caras falaram? Mais de 300, mais de 50%, 55% de média dos 3 setores falaram o seguinte: depois da pandemia, a galera vai manter alguma operação comercial, 55% em média de resposta positiva. Imagina o que é isso, cara? Meu irmão, para mim, isso aí, Léo, para mim é sem volta, cara. Sabe por quê? É produtividade na alta também, se a pessoa consegue fazer, ela produz mais, ela tá melhor com a família dela, tá melhor com ela, tá melhor produzindo. Então, para mim, é um caminho que é sem volta. Eu concordo 100% com você, Tuca. Inclusive, eu mesmo, como eu falei, quando a gente decidiu tocar e trazer a e-mail para um ambiente 100% remoto, e isso aconteceu porque isso não foi nem uma coisa natural, foi forçado, porque o meu sócio, o Rafael, inventou de mudar para o Canadá, e aí quando ele mudou para o Canadá, não tinha como, não tinha fazer sentido a gente ter escritório físico. Falei, vamos cada um então para sua casa. No começo, eu comecei a tatear, falar, mas é isso mesmo, cara, hoje eu não troco isso aqui por nada, porque realmente eu me sinto muito mais produtivo.
E o impacto que a gente vai ver, está vendo e vai ver em relação à mobilidade urbana, o trânsito que vai diminuir, em relação à qualidade de vida das pessoas, porque eu não preciso mais ficar. Imagine quem mora em São Paulo. Eu não preciso mais ficar 1 hora e meia no trânsito para ir e 1 hora e meia no trânsito para voltar. Eu acordo, escovo o dente, tomo meu café e já estou no meu trabalho. Ou estou a alguns segundos, ou no máximo alguns minutos do trabalho para quem não tem infraestrutura em casa e precisa ir para um coworking, mas vai para um coworking do lado de casa e está tudo bem. Então, essa mentalidade, eu acho que o coronavírus veio para sedimentar isso e eu concordo com você que é um caminho totalmente sem volta. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de ferramentas, Tuco, porque eu acho que isso é muito importante para quem está pensando. Fala. Eu posso só fazer uma partezinha dentro ainda disso? Claro. Daí? É uma coisa que eu acho muito show, cara, que está acontecendo, que é o seguinte, esse período agora, ele forçou as pessoas, né? Ele colocou as pessoas em casa, o cara em casa com um cachorro, 3 filhos pequenos e tal, sem escritório, e tem que trabalhar em casa. E as pessoas estão dando conta. Imagina assim, a pessoa se estruturando, igual, por exemplo, é o meu caso, eu tenho um escritório em casa, com ar-condicionado, eu me estruturei para trabalhar em casa. Imagina, se as pessoas estão dando conta de produzir em casa dessa maneira, de repente o cara tem que trabalhar em casa, imagina se eles se estruturarem, fizerem a coisa direitinho, melhor ainda, né? Só para fazer uma... Não, eu concordo 100%. Inclusive, fazendo só uma outra parte, eu vi, acho que foi o Murilo Gun publicando que um amigo dele em São Paulo, que paga, né? Quase pagava, né? 100 mil reais de aluguel por mês, está pretendendo deixar e nos próximos 2 meses escritório para botar todo mundo em remote office. É um caminho sem volta, não tem jeito, né? Não tem para onde ir. Eu queria falar um pouquinho com você, voltando para a parte de ferramentas, para quem está ouvindo a gente e tem interesse, né? E está pensando em mudar para o ambiente de remote office, de trabalho remoto, quais são, né? Quais são as ferramentas que são primordiais? Que tipo de ferramenta é primordial para poder viabilizar uma empresa remota hoje? Vamos lá. Tá. A gente teve algumas idas e vindas, né? Assim, hoje em dia a gente estruturou um set que eu considero adequado, já tem um tempo, mas apanhou um pouco. Testou umas e jogou fora. E eu sempre falo uma coisa para minha equipe, meu amigo, não tem nada que a gente... Pronto, tá tudo certo, porque se surgir uma ferramenta melhor, meu irmão, eu vou testar e se for melhor, eu vou para ela. Mas hoje em dia, por exemplo, gestão de tarefas, né? Que a gente precisa bater hora, a gente precisa ter um workflow legal de tarefas, então tem que ter um lugar centralizado, né? Que as pessoas vejam todas as tarefas, vejam por cliente, porque eu tenho equipe que trabalha com alguns clientes, tem gente que trabalha com outros, e a galera tem que estar todo mundo no mesmo lugar. Inclusive, eu abro até a oportunidade dos clientes estarem lá dentro para acompanharem, como colaboradores. Eu uso o Teamwork. Eu uso o Teamwork para a gestão de tarefas, porque ele tem a possibilidade de colocar hora também. Então, a pessoa começou a trabalhar, ele marca a hora e tal. Então, eu sei quantas horas o meu pessoal está utilizando. O nome da ferramenta é Teamwork, é isso? Teamwork, Ok. Só para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tá. Essa daí, a gente utiliza para gestão de tarefas. Aqui no Brasil, eu estou até pensando, porque o dólar aumentou muito, entendeu? Então, eu não sei, a gente já está 2 anos com ela, mas o dólar aumentou muito, talvez... Existe uma brasileira que ela tem sido assim, pelo menos para a galera de agente digital, ela tem sido muito interessante, é a RunRun. RUNR.it. Mas tem alguns amigos que usam e em agências, e o pessoal, não só agências, ela não é só para agência, não. Ela é para todos os empreendedores. A RunRun é muito boa. Tá? Então, essas duas eu indicaria para a gestão de tarefas de projetos. Tá. Só uma pergunta por curiosidade. Como é que você controla ponto? É na ferramenta de workflow, de tarefas? Na própria ferramenta. A pessoa bate hora. Então, assim, por exemplo, se o meu designer, tarefa, né? Tipo assim, eu mando por tarefa. Aí, se o cara quer fazer, de manhã eu vou fazer não sei o quê, sei lá, eu vou dormir até tarde. Ele pode dormir. Agora, a tarefa tem data e horário, entendeu? Ele tem que entregar até de noite, meia-noite. Se o cara quiser trabalhar de 8 à meia-noite, tudo bem, beleza. É importante entregar por tarefa. É assim que a gente faz aqui. E aí tem umas coisas durante o dia também que é importante as pessoas estarem lá. Então a gente modula um pouco isso. Não é só assim também. Mas um outro set de ferramentas é principalmente a parte de comunicação. Então a gente hoje em dia usa basicamente 2 mecanismos de comunicação entre nós no time de colaboradores. E o primeiro é o whereby. Where de onde, by, BY. Whereby, tudo junto. O que o Whereby? Ele tem várias salas diferentes daquilo que eu estava falando. Então, eu assino um plano mensal e ele me dá
salas. Então, eu tenho uma sala design, uma sala clientes, uma sala campanhas, uma sala social, eu tenho várias salas. E aí, isso me permite, por exemplo, eu estou reunido com um cliente, fazendo uma apresentação. Aí, o meu designer está reunido com a redatora lá para fazer o entendeu? Então, essas salas para mim são fantásticas. Então, já, todo mundo já sabe as salas e tal, só a gente utilizando, né? Então, o Airbuy para nós assim, resolve super bem essa parte. E ele também tem, ele é bom, né, assim, no sentido de qualidade. E ele também tem compartilhamento de tela, tem todas as coisas, né? Então, a gente usa Bacana. bastante ele. Acho que tem um... Desculpa, tu conclui. Pode falar. Não, eu estou vendo o seguinte, tem um conjunto de ferramentas muito boas, inclusive algumas delas eu já conheço, eu já trabalhei, que inclusive algumas você me apresentou, tipo Basecamp, que eu não conhecia, né? Eu sei que você usou no passado também para poder fazer gestão de projeto. Eu acho que esse stack de ferramenta de comunicação, mais ferramenta de gestão de tarefa e uma boa solução de videoconferência, talvez integrada à ferramenta de comunicação, eu acho que é o miolo ali, né, do pão para poder fazer a empresa acontecer remotamente. Faz sentido? Exatamente. Aliado com essa parte da comunicação, a gente tem um Slack que a gente utiliza como jogo rápido, assim, para ficar conversando com grupos, né? A gente vai conversando lá. Então, a gente usa esse set aí dos colaboradores, né? Aí, com os clientes, a gente utiliza também as salas, mas a gente utiliza grupos de WhatsApp com os clientes também. Os clientes que são contratos mais altos, né? Faz mais, um set maior de marketing digital, aí a gente possibilita para esses clientes o uso de grupos de WhatsApp. Entendi. Vamos ver. Tá, entendi. Mas de antemão, acho que está sendo muito rico aqui o compartilhamento dessas ferramentas. Vamos mover agora para um outro assunto. Esse assunto que eu acho que é o maior desafio, né, em relação a uma empresa 100% remota. E eu estou tendo que experimentar, né? Estou tendo a oportunidade de experimentar isso na pele hoje. Cultura corporativa, cultura organizacional. Como criar, como que você tem criado, como você criou, porque você já tem 5 anos de existência remota, como criar uma cultura organizacional à distância, sem o tete a tete, sem um abraço, sem um handshake, sem um cafezinho ali na hora do almoço ou depois do almoço? Legal. Muito boa pergunta, cara. E isso eu já começo, assim, desde que eu estou fazendo entrevista hoje em dia, entendeu? Eu notei, eu não fazia isso, aí eu comecei a gente começa a ter que fazer as coisas, porque a gente nasce online, aí tudo é novo, né, digamos assim. Então, eu já começo desde ali da minha primeira entrevista com a pessoa, um colaborador. Ó, nossa empresa funciona assim. Aí, quando a pessoa entra, já tem algumas entrevistas, quando ela entra, aí a gente já faz uma entrevista mais profunda, falando, olha, os nossos valores são esses aqui. Então, a gente fala assim, por exemplo, um dos nossos valores é hard work, trabalho duro, mas ambiente leve. Então, assim, cara, a gente trabalha muito, mas tá sempre de bom um com o outro. Não tem essa história de briga nem nada. Então, assim, a galera é trabalho duro, ambiente leve. Então, já começa, né? Então, a galera que tá aqui dentro já amealhou isso, né? Agora, isso foi ao longo do tempo. Uma coisa que eu acho, assim, importantíssima é o seguinte, setar processos. Setar processos com muita clareza. Então, a gente tem diversos processos hoje que funcionam. Então, por exemplo, a gente entrega mídia social. A gente faz diversas entregas. Entregamos inbound, outros serviços. Uma das entregas é mídia social. Então, a gente gerencia redes sociais de algumas empresas, né? Aqui em Brasília, fora. Então, o que acontece? A gente tem que ter processo muito bem definido. Eu digo assim, mais bem definido do que uma empresa sediada e não seja online. Porque, cara, o negócio tem que funcionar redondo. O designer ele tem que saber em que momento que ele entra. O redator ele tem que saber, o tem que saber, o supervisor tem que saber que momento ele tem que supervisionar, o coordenador tem que saber que momento que ele entra. Não dá para ser um negócio bagunçado. Então, processo. Botar processo bem claramente, fazer checklist, deixar a coisa bem. Por exemplo, quando um cliente entra em inbound, por exemplo, existe um onboarding. O onboarding são vários checklists. Então, assim, mais de 35 checklists. É um por um, entendeu? O cara fez checklist. Se não fez, não colocou, eu puxo a orelha. Eu falo, olha lá, onboarding. Então, porque como a gente está gerenciando online, eu tenho que olhar online, entendeu? Eu tenho que olhar online, então tem que ter processo. Então, por exemplo, então a online está pronta. Não está pronta. Tem processo que a gente ainda está instalando. Por exemplo, a entrega, eu ainda tenho que melhorar os processos de campanha. Eu preciso melhorar as nossas planilhas para fazer uma supervisão melhor. A gente ainda está modulando alguns processos, mas eu acho que
se eu posso falar uma coisa, estabeleça processos muito bem feitos, muito bem organizados. Excelente, Tuco. Eu acho que realmente ser uma empresa orientada a processo, quando você decide ser remoto, é um fator crítico de sucesso, é essencial, né, para a sua sobrevivência. Eu também tenho visto isso na e-mail. Quanto mais claros estão os processos, mais a pessoa vai assimilar, até porque a gente não tem o álibi. Eu acredito que isso é uma das maiores libertações nesse processo de transformação que a gente está vendo, de estar supervisionando de forma ocular o colaborador trabalhando, ou se por acaso ele está no Facebook. Não existe mais isso. O colaborador é senhor do processo de trabalho dele ali. Então você precisa ter de forma clarificada quais são os processos e supervisionar, né, vendo isso de forma online para poder ter eficiência, né, na sua gestão. Acho que é exatamente isso. Por exemplo, uma das coisas que eu não abro mão, a gente faz há muitos anos, desde que começamos. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, então você perguntou de cultura. Nesse momento, a gente repassa todos os clientes, a gente vê métricas mesmo, né? Se está funcionando, o que não está, dá ideias, todo mundo tem. A gente trabalha com uma cultura horizontal. Aqui não é de cima para baixo. Não é que eu estou falando porque eu sou CEO. É assim, a galera trabalha no horizontal. Então, assim, deve ter alguém aí, eles podem falar que eu estou não, acho que vão falar que não. Porque, assim, aqui é horizontal. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente reúne. E aí, nessa reunião, eu costumo falar, no final da reunião, algumas coisas da empresa, a minha visão pessoal. Então, ali eu vou transmitindo cultura, entendeu? Ali eu vou transmitindo cultura. Então, por exemplo, quando começou a pandemia e tal, aí o pessoal ficou com medo, vai demitir, não vai acontecer isso, não vai. Desde o primeiro dia eu comecei a falar para eles, galera, é o seguinte, situação de business, que é uma coisa que eu não trago muito para eles. Eu comecei a trazer porque era necessária a transparência. Aí eu comecei, porque é uma dos nossos valores, transparência. Então, comecei a falar para eles, galera, é o seguinte, business, esse cliente aqui tá assim, ele vai ter 90% de faturamento, aqui vai ter 70%, eu estou monitorando, liguei para ele e falei, até para trazer o time para falar assim, agora nós vamos entregar mais. Para falar para a galera assim, agora é que nós vamos reter nossos clientes. Para reter, a gente tem que ser forte. Se a gente está fazendo 100, vamos fazer 200. Cara, vamos entregar, vamos estar junto com eles, não é só cliente. É tipo, a gente tá junto mesmo, assim. Aí eu comecei a transmitir essa cultura. Cara, a galera entrou. Por quê? Porque eu estabeleci esse processo. Então não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu vi que isso funciona, sabe? Então essa é uma das coisas que a gente tem como processo. E se a cultura, e aí eu só fazer um contraponto, e se a cultura não tivesse estabelecida, com certeza absoluta eles não teriam essa sensibilidade para poder pegar no ar o que você está levando para eles. Em relação a esse desafio, ao aumento da meta nesse momento difícil que a gente está vivendo. Tuco, vocês fazem algum tipo de encontro presencial, anual, ou de vez em quando? Fazemos. Como é que é isso? Agora a gente não está fazendo, né? Agora não pode, né? Mas... Como é que era, né? Vamos falar no passado. Como é que era isso? Tá, beleza. A gente faz uma coisa que a gente chama de workday. Geralmente a gente fazia uma vez por mês, né? Assim, às vezes uma vez a cada 2 meses, até a gente chama de workday. Então, a gente chama a galera toda. Quem tá na Bahia vem, quem tá em Goiânia, a galera vem, né? E aí a gente faz um co-work e fica o dia todo trabalhando. Então, ali a gente troca ideias, troca experiências, né? E também, assim, comemora também, né? Comemora as vitórias, comemora no final do ano, junta todo mundo, vai para um restaurante, aquelas coisas também normais, né? A gente sente um pouco falta disso, não vou dizer que tudo é perfeito, nem tudo são flores, mas assim, os benefícios para mim, pelo menos para a minha equipe, a gente acha muito maiores. Mas a gente reúne sim, faz workdays e faz as comemorações. E tem mais uma coisa, eu estou pensando em fazer alguns está com planejamento da sócia, que a gente começar a fazer uma semana assim, 4, 5 dias num lugar para a gente ficar uma vez por ano. A gente ainda não implementou, mas a gente fez na e-mail o primeiro encontro presencial agora em março. Foi muito bom. A gente tem 10 colaboradores remotos, gente fora do Brasil, gente no Brasil. E foi muito legal porque eu acho que consolida o senso de pertencimento. E é muito interessante, porque tinha gente, por exemplo, o nosso gerente de marketing, eu lidava com ele quase que diariamente, todos os dias, mas não conhecia presencialmente. Então, tem aquela consolidação do senso de pertencimento um com o outro, com a empresa. Eu acho que isso é muito bom. Fazer, eventualmente, encontros presenciais é muito positivo para um negócio, inclusive, que é 100% remoto. Né? Com certeza. Bom demais. Tuco, estamos caminhando para o final da nossa live.
eu queria perguntar para você o seguinte, aqui é a dinâmica do guardanapo. Imagina se você estivesse com o guardanapo na mão, no restaurante, e alguém perguntou para você assim, Tuco, eu preciso de 3 dicas valiosas para iniciar o meu trabalho de forma remota. Estou com essa ideia, quero ser um empreendedor digital, mas eu não sei por onde começar. Quais seriam as 3 dicas preciosas aí que você me daria colocando nesse guardanapo aqui? Eita, só 3? Vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, Léo, para quem tá trabalhando com internet, é uma coisa assim, cara, não se acomoda nunca, velho. Não se acomoda. Não acha que assim, tipo, ah, beleza, uma coisa começa a funcionar, cara. 5 anos atrás, para nós, trabalhar com internet é pré-história, sacou? Tipo, há 15 anos atrás não existia Facebook. Então, tipo assim, é tudo muito rápido. Então, cara, ó, vá atrás, pesquisa, estuda, não demora para aplicar, pesquisa, erra, acerta e continua, sacou? Então, assim, não se acomoda, cara, procura, pesquisa, lê, entendeu? Vê, faz isso aqui, né? Eu tô fazendo, sim, porque também muitas pessoas atrás já fizeram, sacou? E eu acho muito massa esse compartilhamento que a gente faz, sacou? Eu acho muito legal. Se eu tô ajudando, que seja um aqui, que seja... pegou alguma dica legal, pô, tô super feliz, sacou? Porque, assim, esse é o digital. A gente não tá... Cara, na boa, a gente não tá competindo. Eu sempre te falei isso, né, Léo? Mas, assim, a gente não tá competindo, a gente tá cooperando, cara. A verdade é essa. É um novo empreendedorismo. Nós não estamos competindo. Na minha cabeça, eu não estou competindo nem com as... Eu estou competindo só comigo mesmo e com a galera que está dentro. Eu quero fazer a minha empresa melhor amanhã do que hoje, mas eu não estou competindo com as outras. Então, essa mentalidade do digital é por quê? Porque a gente tem que avançar rápido. A gente tem que mudar rápido. A gente tem que evoluir rápido. Ah, isso pode gerar uma ansiedade, não sei o quê. Só se você quiser. Cara, você pode manter a sua mente de que a permanência do digital é a mudança. Cara, então beleza, fica tranquilo, porque vai sempre mudar. Então, beleza, fica tranquilo. Ah, depois de amanhã vai ser diferente de hoje, mas é assim mesmo, sacou? E de boa, continua. Então, a primeira coisa que eu falo assim, cara, não se acomoda, entendeu? Tipo, sacode a poeira, vai nessa, inventa outras coisas, porque as coisas mudam e a gente tem que sacar. A gente que está aqui, por exemplo, trabalha com campanha. Meu amigo, eu acho que a plataforma de campanha do Facebook, ela deve mudar 550 vezes por ano. Não é possível. A gente entra, é outro botão, a gente entra outra coisa, forma. O Google, meu Deus do céu, ele tem muita ferramenta. Então a gente está sempre nessa. Então, se acostumar com isso. Né? Não, assim, não para no tempo. Acho que é uma das primeiras coisas, né? Uma outra coisa que eu acho que essa aí é uma das coisas que a pessoa que nasceu, porque eu sou da internet, tá? Eu comecei a fazer essa gráfica desenhando no Fotolito, sacou? Vocês não sabem nem o que é Fotolito. A galera não nem saber o que é Fotolito. Então, assim, a minha área anterior não era o digital. Depois eu comecei, aí eu me aculturei completamente. Mas, assim, uma coisa que as pessoas não percebem, às vezes. Cara, a gente tem um arsenal na mão. Rede social, se a pessoa, eu não tenho dinheiro para investir na rede. Meu amigo, tu tem tempo? Tem tempo, então tem dinheiro. Porque esse canal, por exemplo, o canal de rede social, o cara é poderoso. Começa, faz todo dia, publica stories, publica, vai, entendeu? Chega junto, faz. Cara, isso aqui é muito poderoso. Hoje em dia, uma câmerazinha de um celular desse aqui, meu irmão, há 15 anos atrás, tu pagava uma grana e não tinha metade disso aqui. Isso aqui que a gente está fazendo, ó, gravando aqui ao vivo, não tinha. Cara, utiliza canais que são gratuitos. Porque você pode não ter grana para começar, mas você tem um arsenal. Tem Face, tem Instagram. E, por exemplo, dentro do Face tem grupos. Vai lá, se mistura com aqueles grupos, você vai ver o tanto de coisa que tem. Os stories do Instagram, as lives. Cara, tem um monte de coisa. Se mistura com isso. E-mail marketing, que hoje as pessoas... Não, e-mail marketing não funciona. Eu trabalho com isso todo dia, tá, gente? E eu falo, não tem mecanismo que converta mais hoje em dia ainda do que e-mail marketing. Pode ter todas as pesquisas que tem. Isso não é só Brasil, não. É Brasil, Estados Unidos, Austrália, Europa. Então, assim, e-mail marketing. Aí você encontra ferramentas, por exemplo, MailChimp. É de graça até 1.000 usuários. É de graça até 1.000 usuários. Entendeu? Então, essa é uma segunda coisa que eu falaria, entendeu? Se liga que tem muita coisa que eu de graça, que, pô, há 10, 15, 20 anos até tinha nada disso. Não tinha nada disso, era uma grana. Pô, num outdoor, numa televisão, uma grana, meu irmão. Hoje em dia você tem isso. Então, para quem tá começando, cara, é fazer, velho. É bunda na cadeira, né? O empreendedor, ele tá muito mais empoderado que 20 anos atrás, né, Tuco? Mas, assim, Cara. absurdamente mais empoderado que 20 anos atrás. Muito Absurda. bom.
Uma Meu outra amigo, coisa, a fala, pode terceira, falar. né? O 3, né? Isso. Então, a terceira que eu falaria é o seguinte: meça. Mede, meu irmão. Mede tudo que você for fazer, cara. Mede retorno de campanha, mede retorno de comunicação. Se o seu plano tá legal, você fez um plano legal, massa. Agora mede na real se ele tá funcionando. Mede o seu canal digital, mede o seu e-mail marketing, mede tudo que você fizer, sacou? Entrou, cara, mede, tá funcionando, tá, estiver funcionando, muda, faz outra coisa, mas essa desde o começo. Quem medir desde o começo tudo que está fazendo, vai ter, assim, em pouco tempo, vai ter a possibilidade de escalar, porque mediu, viu qual é que é, da cara que não funciona, você funciona. Então, facilidade hoje de testar, por exemplo, você coloca um site, você quer testar uma página contra outra, o Google Analytics faz isso de graça. De graça. Há 10 anos atrás, eu pagava $150 na ferramenta para fazer isso. Hoje o Analytics faz de graça. Então, mede. Essa seria a terceira coisa, assim. Pô, que legal, que legal. Vamos só fazer um refresh, então. Não se acomode, né? Estudar, estudar, pesquisar, pesquisar. Se for para falhar, fale rápido, né? Que a gente chama de fail fast, né? Aprenda com os erros, vai retroalimentando. E o terceiro é meça. Meça os seus resultados para poder ir aumentando, tracionando e escalando o seu negócio. Eu lembro só para a gente poder concluir que quando eu fui para o Vale do Silício, eu tive uma entrevista com um cara chamado Antoine Colasso e uma palestra dele. E ele foi o fundador do Google no Brasil. E ele falou o seguinte: olha, o Google chegou onde ele chegou porque nós somos uma empresa metrics-based, ou seja, totalmente orientada à métrica, a medir tudo, absolutamente tudo, para saber aquilo que faz sentido e separar aquilo que faz sentido do que aquilo que não faz sentido para a gente e fazer os investimentos corretos. Então, acho que você matou a pau, é isso mesmo. Viu? Isso aí. Tuco, obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua experiência compartilhada. Acho que super contribuiu com as pessoas que assistem aqui a nossa live nas terças-feiras. Também com seus seguidores, que eu tenho certeza que entraram aí, né, aos montes na nossa live. Acho que foi espetacular. Muito, muito obrigado. Gratidão aí por você, tá bom? Pô, Léo, eu que agradeço, cara. Agradeço por tudo aí, pelo carinho. Se a gente pode ajudar um pouquinho, né? Vamos lá, compartilhar. Eu sou muito grato a você, viu, Léo? E, pô, desejo todo sucesso pra ti, cara, como sempre desejei. E tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Tuco. Um abração para vocês, viu? Sucesso. A gente se Valeu. fala. Ó, e quem acompanha a nossa live de terça-feira que vem, às 20 horas, tamo junto aqui novamente, tá? Um abraço para vocês. Valeu. Valeu, Léo. Tchau, tchau.